Caramba, hein? Que loucura. Eu fico impressionado, cara. Todo dia tem uma notícia de um machucado. E por uma lesão diferente, por um problema diferente, o Corinthians está preenchendo o bingo das lesões. E com seus principais jogadores. Que loucura. O Dorival Júnior, ele não consegue ter o trio GYM, né? O trio Jim, o trio Garro, Yuri e Memphis. Por uma sequência de jogos, ele não consegue. Ele teve em 2 jogos, gente. Gente, isso é surreal. Dorival Júnior completou 26 jogos no comando do Corinthians. 26 jogos. Ele teve o seu ataque titular, o seu trio ofensivo, em apenas 2 partidas. Quando ele venceu o Palmeiras 2 vezes e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil. Que loucura. Para as semifinais? Não, para as quartas de final. Nas quartas ele pegou o Atlético Paranaense. Mas, poxa, era um derby inédito de Copa do Brasil e somente ali, naquele momento, naqueles 2 jogos, eles jogaram antes com o Ramon ainda esse ano. Que inclusive estavam com um bom aproveitamento, foram campeões paulistas. O Garro também se ausentou boa parte do Paulistão, vocês vão lembrar. E tiveram uma derrota só. Aliás, ainda assim, é a única derrota do ano com os 3 em campo. Mas o Dorival teve os 3 apenas em 2 jogos. Ele não consegue. Quando ele teve o Garro e o Memphis, o Yuri teve que fazer uma cirurgia de hérnia. Quando ele teve o Yuri e o Garro, o Memphis machucou. Quando ele tem a volta do Yuri e perde o Memphis, ele perde agora o Garro também. Rodrigo Garro teve detectado uma lesão na panturrilha de grau 2. O que significa um jogador, na média, fora de combate de 3 a 4 semanas. Então, para ele voltar a jogar, pode ser cerca de 1 mês. E existe uma previsão que ele perca pelo menos 4 jogos. Numa sequência é difícil, viu? Porque o Sport agora, depois o Flamengo, o Inter e o Mirassol. São times bem complicados. E o Corinthians não tem mais um substituto para Rodrigo Garro. Vai ter que encontrar uma solução, mais uma, o técnico Dorival Júnior. E a lesão do Garro, ela aumenta uma lista de lesões que vai do André Carrilho, que é uma lesão de ligamento cruzado, que é do Memphis, que é uma lesão na posterior, do Ranieri, que também é uma lesão na posterior, do José Martínez, que já tinha fraturado a mão, mas que está com trauma no tornozelo, do Charles, que está com dores no joelho. Tem mais... o Bahia aqui, edema no tornozelo esquerdo, que é o menino da base. Esses jogadores, né, até onde eu lembro e é o que eu tenho na lista aqui, são os que estão fora por lesão. Só que muitos titulares, né? Muitos titulares. O Yuri tá voltando agora. O Mateuzinho chegou a se ausentar um período, também voltou. Cara, impressionante. E o Dorival tá tendo que se virar com o que tem, mesmo sem o clube ter podido contratar na janela de transferências, com exceção do Vitinho. E um substituto para o Rodrigo Garro seria o Igor Coronado, que já foi embora, todos sabem. E também não conseguiu, né, dar conta do recado, muitas vezes quando precisou, inclusive, substituir o Rodrigo Garro. No Paulista ele teve uma boa sequência, mas não conseguiu também se afirmar como uma peça fundamental, embora a qualidade a gente saiba que ele tem, e ano passado ele tenha sido importante também em alguns jogos. E agora? Sem o Igor Coronado, sem o Rodrigo Garro, quem deve ser esse jogador? Até o Memphis fez essa função por dentro, né, em alguns momentos no Paulista, pela comissão técnica Dias, né, do Ramon e do Emiliano, e até muitas vezes foram criticados, porque, enfim, não é bem a do Memphis, né? Mas, enfim, o Memphis faz muitas vezes isso, até na seleção da Holanda, o cara que vem de trás, consegue jogar ali naquele setor. É o camisa 10 do time, afinal de contas. Mas, enfim, o Memphis também está fora nesse momento.